Há quem diga que a Bíblia defende a escravidão e que a escravidão ela é uma prática comum nos tempos bíblicos, tendo o aval de Deus e dos profetas e daqueles personagens que se usaram em momentos diferentes de escravos. A Bíblia defende realmente a escravidão? Nós estamos hoje num feriado que lembra a escravidão, o feriado da consciência negra, marcado nesse dia 20, como sendo o dia da morte do Zumbi dos Palmares, aquele do Quilombo dos Palmares, que foi alguém que se levantou contra a escravidão na sua época. Também tinha escravos no próprio Quilombo, né? Por irônico, por mais estranho que pareça, assim. Mas esse feriado celebra não apenas a libertação da escravidão, porque nós temos já um feriado no ano, o feriado da abolição da escravatura, mas como foi uma abolição feita por uma princesa que era branca, o feriado da consciência negra, ele existe para lembrar não apenas a escravidão, mas também toda a cultura negra e tudo aquilo que faz parte da cultura brasileira, esse caldeirão maravilhoso que é a cultura brasileira. Mas isso nos leva a considerar a escravidão do ponto de vista da Bíblia, porque o objetivo nosso aqui no canal é também discutir essas coisas à luz da Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito dessas coisas. E existe escravidão na Bíblia, sim. O próprio povo de Israel foi escravo, e o povo de Israel, mesmo sendo escravo, também tinham escravos, porque a gente tem que entender que naquele tempo o controle dos meios de produção e a venda da mão de obra como trabalho no sentido de salário, como a gente conhece hoje, é algo completamente desconhecido naquele tempo. Então a escravidão existia, mas a escravidão existia na Bíblia de uma forma diferente como ela foi praticada por muito tempo e até mesmo por cristãos durante séculos, usando a Bíblia como a base para poder exercer o direito de escravizar outras pessoas. Como é que uma pessoa se tornava escrava nos tempos aqui da Bíblia? Havia basicamente duas formas. Uma pessoa, ela era vítima de uma guerra, onde acontecia o fato do seu povo ser vencido na batalha, e aqueles que eram vencidos na batalha, os que sobreviviam, eles eram tomados como propriedade e eles eram vendidos como escravos a outras pessoas. Então as pessoas elas eram compradas e vendidas como se fossem objetos. Então, basicamente, você tinha os sobreviventes de guerra, ou então, quando uma pessoa, ela por dívida, por não ter condições de pagar a alta dívida que ela tinha, ela era vendida como escrava, ou a sua família era vendida como escrava. Há inclusive parábolas no Novo Testamento que Jesus usa essas ilustrações ali, né? Sobre o Senhor que perdoa a dívida grande de alguém que tinha uma dívida enorme, e aquele que tinha aquela dívida enorme perdoada não perdoa a dívida pequenininha do outro que devia para ele ali uma quantia irrisória, fazendo com que o Senhor, quando vê a dureza do coração daquele que havia sido perdoado e não havia reconhecido o perdão que havia recebido, ele pega aquele homem, prende aquele homem, vende ele como escravo, vende a sua família como escravo. E ali você tem ali uma dinâmica também da escravidão nessa parábola que Jesus conta. Mas um outro fato importante para a gente poder entender também é que a escravidão na Bíblia, ela acontece não apenas como dinâmica social, mas também como um símbolo para uma realidade espiritual que é muito importante. Nós todos somos escravos, escravos do nosso desejo, escravos das nossas vontades, escravo do pecado. O pecado, ele é um grande senhor. E a Bíblia vai apontar isso, principalmente nos escritos de Paulo, quando ele vai dizer que ele é sujeito, Romanos capítulo 7, ele vai dizer que ele tem as suas vontades, ele tem suas pulsões, ele tem os seus desejos mais íntimos como cativos dos seus instintos pecadores. E o grande ato de libertação, que é o ato da graça de Jesus, é fazer com que você se veja livre de você mesmo. É uma escravidão que chega a ser até um tanto bizarra se você for pensar assim, mas Paulo diz que a libertação verdadeira vem quando você se torna livre de você mesmo. Você é liberto das suas vontades, dos seus desejos, da ideia fictícia que a gente tem de que nós somos livres, né? De que exercemos o nosso livre-arbítrio, porque a gente escolhe determinadas coisas, mas quando a fonte da nossa escolha está sujeita ao domínio maior do pecado, essa escolha ela não é uma escolha isenta, uma escolha livre.
ela é direcionada por uma força muito maior. Então, a escravidão também na Bíblia, ela é um símbolo do pecado. Por isso que a história do Êxodo se torna um modelo do paradigma da salvação. O povo era escravo do faraó, eles são libertos pelo poder de Deus, eles são libertos na Páscoa pelo sangue do Cordeiro, e eles passam pelo Mar Vermelho na hora da libertação, e eles recebem a lei no Monte Sinai. E aí você tem toda uma estrutura que vai ser usada pelos profetas, vai ser usada nos evangelhos, vai ser usada nas cartas de Paulo e em outros escritos do Novo Testamento, como um modelo daquilo que acontece individualmente quando uma pessoa recebe a graça de Jesus. Ela sai desse controle, dessa força espiritual maligna que controla os pensamentos, os desejos, as pulsões. Ela passa pela libertação que vem pelo sangue do Cordeiro, ela recebe o batismo como uma nova pessoa para poder agora viver de acordo com a lei da liberdade que ela recebe em Jesus. Quando você lê o texto de Êxodo na Bíblia é um paradigma da libertação. O povo de Israel foi escravizado no Egito e logo quando você lê o texto dos 10 mandamentos, Deus se identifica como sendo aquele que tirou o povo dos trabalhos forçados, da escravidão do Egito. O Deus da liberdade, o Deus que libertou uma nação da escravidão e constituiu aquele povo um povo livre. Mas diz assim o texto de Gênesis, capítulo 20, falando sobre a escravidão. Diz assim: se você comprar um escravo hebreu, Êxodo 20, verso 2, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher, ela lhe der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, e a minha mulher e os meus filhos, e não quero ser livre, então o dono do escravo o levará a juízes e o fará chegar à porta, à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será o seu escravo para sempre. É claro que esse é um costume totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia. Mas por que eu li esse texto aqui para vocês? Para mostrar que a escravidão no tempo da Bíblia não é uma escravidão exercida de qualquer forma ou que lida com a pessoa como se ela não fosse uma pessoa. O grande problema da escravidão praticada nos outros povos, além desses aqui da Bíblia, é que o escravo ele não era considerado uma pessoa. O escravo ele era considerado como um animal de carga. Ele não tinha direito sobre o seu corpo, ele não tinha vontades, ele não tinha a perspectiva de um dia ser livre, ele era simplesmente uma propriedade do seu dono. Aqui no texto bíblico a gente vê uma proposta totalmente revolucionária. A escravidão ela é temporária e o escravo tem o direito de escolher se ele vai ficar com aquele dono ou não, se ele ama o dono, se ele quer servir, ele tem o direito de escolher se ele vai servir, porque a escravidão dele dura por 6 anos. O 7º ano é o ano da liberdade. O escravo também não poderia apanhar ou sofrer danos físicos de acordo com o prazer do seu dono. Há leis a respeito disso, dos direitos da integridade física do escravo. O escravo também não devia ser usado como objeto sexual, como acontecia também em outras culturas. Mas o que é mais interessante aqui na Bíblia é que aqui nós estamos lidando com uma sociedade que não conhecia, como eu disse, a força de trabalho, a mão de obra de trabalho assalariada como nós vemos hoje em dia. Então aqui a sociedade escravagista israelita, ela tem regras específicas que vai valorizar o indivíduo, vai valorizar a sua integridade, o seu direito, mesmo sendo escravo, a sua escolha pela liberdade. Mas quando a gente vai para o texto do Novo Testamento, a gente vai encontrar um padrão de escravidão totalmente diferente, porque aqui nós estamos vendo a cultura romana. E na cultura romana, o escravo da cultura romana, ele não era o escravo aqui da cultura judaica. Na cultura romana, o escravo não era nada. O escravo ele era uma propriedade do seu dono que usava o seu escravo ao seu bel prazer. E aí você vê a cultura do evangelho que vai entrando nessa sociedade e vai transformando essa sociedade, vai mudando a maneira de pensar, vai incutindo na mente daqueles que recebem o evangelho o valor da vida, vai revolucionando os relacionamentos dos servos, dos seus escravos,
com os seus senhores. A ponto de Paulo escrever em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 26 em diante, ele diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E aqui vem a revolução total, porque Paulo diz assim, que todas as estruturas daquela sociedade escravagista romana, elas eram e foram completamente minadas e implodidas pela verdade do Evangelho, que considera a vida humana como sendo o bem mais precioso. Aqui não há distinção entre homem e mulher, não há distinção entre romano, judeu, grego, e nem de escravo e nem livre. A sociedade no tempo da igreja primitiva, ela mantinha essa estrutura, só que na comunidade da família da igreja, os relacionamentos eram diferentes, e é assim que eles deveriam de ser. Para a sociedade do lado de fora, ainda havia escravos e senhores, mas dentro daquela comunidade que havia entendido o valor da graça de Jesus, que havia compreendido o significado do sacrifício de Jesus pela vida humana, não havia distinção. E é por isso que a gente encontra, talvez, o primeiro libelo, que eu posso dizer assim, sobre a escravidão na Bíblia, que é a carta que Paulo escreve a Filemon. E é uma história muito bonita. É uma carta pequenininha. É uma folhinha assim que você lê assim, em minutos. Mas ela traz aqui uma história muito marcante, porque Filemon, ele era um homem fiel à igreja. Ele tinha uma igreja que se reunia na sua casa. Ele era o patrono de uma comunidade da fé que se reunia na casa dele. Mas ele tinha um escravo chamado Onésimo, e esse escravo foge. E a história diz que esse escravo vai até Paulo em Roma, Paulo está preso em Roma, e lá, encontrando Paulo em Roma, sabia que era amigo do seu senhor, ele busca o auxílio de Paulo e ele se converte à mensagem cristã. E Paulo diz que gera Onésimo como filho nas suas algemas. E ele devolve agora Onésimo para Filemon, porque havia questões para serem acertadas. Ele era um escravo fugido, provavelmente havia roubado alguma coisa do seu senhor. Paulo agora o devolve. E quando ele escreve a carta, dizendo a Filemon que era gente boa, era um homem, um cristão fiel, alguém que amava Jesus, mas diz assim o texto, talvez, Filemon, verso 15, ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, mas não como escravo. Olha como a transformação vai acontecendo à medida que a gente vai avançando pelo texto bíblico. Lá em Êxodo 20, nós vemos a escravidão, mas limitada. O escravo tem os seus direitos, ele tem o direito de escolher ser escravo ou não. À medida que o tempo vai passando, nós vamos percebendo no Novo Testamento uma nova compreensão do significado da vida humana. E aqui no texto de Filemon, colocando em prática aquilo que Paulo fala em Gálatas, ele diz assim, que ele gostaria que Onésimo fosse recebido não como escravo, fosse recebido para sempre. Lembra daquela lei que dizia que o escravo poderia ficar com seu senhor para sempre se ele quisesse, se ele amasse o seu senhor? Mas aqui esse amor não é um amor condicionado à lei, é o amor condicionado à compreensão do Evangelho, porque diz assim no versículo 16, que você o receba não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera como companheiro, Paulo fala, receba-o como receberia a mim. E Paulo chega até a dizer, se ele causou algum dano, defraudou você alguma coisa, eu pago. Eu pago o que ele gastou, eu pago o que ele tirou de você. E aqui a gente não sabe como essa história termina, porque é um pedido de Paulo para que Onésimo fosse recebido. Mas uma coisa que é muito curiosa, dizem os historiadores que fazem pesquisas sobre a igreja primitiva, que no finalzinho do primeiro século, começo do segundo século, havia em Éfeso um bispo chamado Onésimo, que foi um dos que primeiro organizou um cânon com as cartas de Paulo. E pode ser que esse Onésimo, que tenha sido esse bispo, seja o Onésimo aqui da carta, que foi um bispo,
e que colocou essa carta, que era a sua declaração, a sua alforria de liberdade, no texto do Novo Testamento, para que a gente compreendesse essa dinâmica da libertação e do valor da vida humana que é concedida e é empregada quando o Evangelho entra. É assim que funciona. E eu digo isso a vocês porque nós vivemos num país onde a liberdade é muito falada e muito valorizada, mas a escravidão ainda existe, de diversas formas. A escravidão não apenas no trabalho análogo à escravidão, como acontece em muitos lugares, pessoas que trabalham em situações deploráveis, mas há muitos relacionamentos de abuso, há muitos relacionamentos onde pessoas querem controlar outras pessoas, onde pessoas acreditam que têm posse por direito sobre a vida dos outros, pessoas que oprimem os outros, quer seja nos seus relacionamentos familiares, em relacionamentos de amizade, em diversos tipos de relacionamento. E aqui a Bíblia fala que é possível você crer em Jesus, como Filemão cria, e ser senhor de escravos, a ponto de ter um escravo que foi conhecer Jesus, não na casa de Filemão, mas lá na prisão de Paulo. Pode ser que isso aconteça, pode ser que esteja acontecendo na sua vida, pode ser que aconteça na vida de alguém perto de você. A palavra do Evangelho para nós hoje é que quando Jesus entra, a escravidão acaba. Qualquer que seja a escravidão, qualquer que seja o nível de opressão, qualquer que seja a força de controle, a vida humana é valorizada, a vida humana é priorizada, não importa raça, não importa credo, não importa sexo, não importa qualquer tipo de relacionamento social que seja desempenhado entre as partes. O Evangelho vai nivelar todo mundo com o mesmo valor, porque o valor da vida é o valor do sangue do Senhor Jesus. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui, porque esse é um tema muito importante e a data de hoje leva a gente a refletir a respeito de tudo isso.